E hoje eu quero trazer uma reflexão de uma passagem bíblica que eu creio que vai estar trazendo ânimo para você, encorajamento. Você está enfrentando aí dias difíceis e tem sentido vontade de desistir. Essa passagem, essa reflexão é para você, porque essa semana eu estava me sentindo exatamente dessa forma e o Espírito Santo falou comigo exatamente nessa passagem e por isso eu resolvi vir aqui e compartilhar com você. E a passagem que eu quero compartilhar com você está aqui em Josué, capítulo 1 e o versículo 9. Esse versículo é o versículo que nos sustenta em dias de lutas, hein? Diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O contexto do versículo que a gente acabou de ler é o seguinte: Josué, ele estava ali assumindo uma imensa responsabilidade após a morte de Moisés. Ele tinha passado todo o tempo ali junto com Moisés, acompanhado, visto, trabalhado junto com Moisés. E agora Moisés tinha morrido e Deus diz a ele que é ele que vai colocar o povo na terra. Ele viu o que Moisés passou, né? A peleja que Moisés enfrentou com todo aquele povo, com toda aquela nação. E realmente era uma tarefa muito difícil. Mas Deus estava dizendo a ele para ele ser forte, para ele ser corajoso. E com essa palavra de encorajamento para que ele não desanimasse, né? Para não ficar desanimado. Mas realmente era uma tarefa difícil demais. A gente vai ver, quando a gente lê a história, a gente vai ver quantas batalhas Josué travou, né? E o Senhor deu vitória. Então, Deus, ele sabia, né? Lógico que Josué tinha capacidade para cumprir aquela tarefa. Como nós, Josué também, né? Um ser humano. E teve momentos de falhas, né? Como a gente vê ali na cidade, aquela guerra contra a cidade de Ai da primeira vez. Foi uma falha dele não ter buscado a orientação do Senhor. Mas dali pra frente ele se posicionou em Deus. Disse que ele iria colocar o povo na terra, que era para ele ser forte, para ele ser corajoso, né? Ou seja, para ele não desanimar, que ele iria conseguir vencer porque Deus estava com ele, porque Deus estava na frente. Então, Deus estava garantindo ali que ele ia ter vitória. Mas se ele não fosse realmente estar dessa forma, né? Com medo, inseguro, Deus não tinha dito a ele que não era para ele ficar inseguro e muito menos com medo, né? Que era para ele se esforçar. E assim como Josué enfrentou esses grandes desafios, né? Você também pode estar enfrentando desafios que a gente acha até que não vai conseguir transpor, né? Desafios com a família, desafios no trabalho, desafios na escola, na faculdade, desafios na saúde, no ministério, né? Na área financeira. Quantas pessoas estão passando vários desafios e que realmente quando a gente eu também estou passando muitos desafios e às vezes a gente olha e acha que não vai conseguir, mas quando a gente olha lá para trás e a gente lembra do que Deus já fez, né, das dificuldades que a gente já passou e que Deus já nos deu vitória, então nós iremos conseguir vencer também, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas não é fácil, né? É difícil, mas nós temos a garantia de que Deus, ele está conosco. Como ele disse aos discípulos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós sabemos, né? Se você não sabe, fique sabendo que o desânimo é uma arma que o inimigo se utiliza para fazer a gente parar, para fazer a gente ficar estagnado, não sair do lugar, não colocar, né, nada para funcionar, nada em andamento. Mas Deus, ele nos dá a força necessária, né, para o nosso coração, para a gente conseguir vencer. A presença de Deus na nossa vida é a força que nos levanta. É quando tá aquela coisinha, a gente querendo parar, querendo realmente ficar ali prostrado. Então, o Espírito Santo vem, né, e nos dá aquela força e a gente tem que se levantar. E o Senhor falou comigo essa semana. Eu saí de casa, né, tava a caminho da igreja e no meio do caminho eu tava conversando algumas coisas com o Senhor e na hora
o Senhor começou a trazer essa passagem bíblica na minha mente. E eu comecei a refletir nela, peguei a minha agenda que estava na bolsa, né? E comecei a anotar algumas coisas que o Espírito Santo estava me dizendo ali, exatamente nesse versículo aí, nessa passagem de Josué. E foi incrível, porque quando eu cheguei na igreja, eu tive a oportunidade lá de trazer uma reflexão. E foi exatamente a reflexão que eu trouxe lá, né, nesse dia. Exatamente falando sobre vencer o desânimo, porque o Senhor quer que a gente vença. Lembre, você não está sozinho. Jesus está com você. Continue obedecendo, continue sendo fiel ao Senhor, né? Meditando na palavra, que o Senhor vai te dar a vitória, amém? Se essa palavra falou com você, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de ouvir também essa palavra da parte de Deus, para que o Senhor renove suas forças, para que essa pessoa consiga continuar, não é, na caminhada até a volta de Cristo, amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.